Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 3 do Colégio Naval de 1984. Na figura, AC é igual a 3AF, BC é igual a 3CE e S é a área do triângulo ABC. Queremos descobrir a área do triângulo AGF, que é esse triângulo que está desenhado, achurado aqui no quadro, na figura. Antes de irmos para o problema, nós vamos pegar um triângulo qualquer, não é o triângulo do enunciado ali do problema, e eu vou usar alguns argumentos aqui em cima desse triângulo que vão ser utilizados em vários momentos ali no problema em si, no problema que a gente está resolvendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo aqui, vou considerar os vértices A, B e C, e vou dividir a base BC desse triângulo em três partes iguais, Vou dividir em três partes iguais, então aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de X, e aqui eu vou chamar de X também, porque eu acabei de dividir essa base do triângulo ABC em três partes iguais. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esse ponto A aqui até este ponto aqui, ó. É a primeira coisa que nós vamos fazer. E perceba o seguinte, perceba que a altura desse triângulo ABC, a gente pode colocar como sendo esta medida aqui, relativa ao lado BC. A altura do triângulo ABC é esta medida aqui. Aqui temos um ângulo de 90 graus. E qual que é, portanto, a área deste triângulo ABC? Então, só vou tirar essa altura aqui. Qual que seria a área do triângulo ABC? Como a base dele é x mais x mais x, 3x, então a área desse triângulo vai ser a base, vezes a altura que eu vou chamar de h, dividido por 2. Perceba que esta altura que eu tinha desenhado antes em vermelho, ela é a mesma altura desse triângulo aqui à esquerda, desse triângulo aqui, e a mesma altura desse triângulo aqui à direita, e é a mesma altura do triângulo ABC. Esses três triângulos têm a mesma altura que eu estou chamando de h. Dessa expressão aqui a gente tira o seguinte, que x vezes h sobre 2 é igual a s dividido por 3. Eu só estou isolando essa expressão aqui. X vezes h sobre 2 é igual a s dividido por 3, S dividido por 3. E nós vamos chamar esta área aqui de S1 e esta área aqui à direita de S2, as áreas dos triângulos que estão à esquerda e à direita, que nós acabamos de construir. Qual que seria a área do triângulo à esquerda? É base, que é x, vezes a altura, que é h, A altura do triângulo à esquerda, ela é a mesma altura do triângulo ABC e a mesma altura desse triângulo aqui à direita. Então, a área desse triângulo à esquerda é base vezes a altura dividido por 2. X vezes h dividido por 2. Isso é igual a S dividido por 3, como a gente fez lá em cima. X vezes H sobre 2 é S dividido por 3. E quanto que vale o S2? O S2, que é a área do triângulo à direita, é base, que é 2x, vezes a altura desse triângulo à direita, que é H também, dividido por 2. Isso pode ser escrito como 2 vezes x vezes H sobre 2 é S sobre 3. Então, a gente pode escrever assim, A área do triângulo à direita é 2 vezes S sobre 3, ou seja, 2/3 de S. Então, perceba que nós temos um triângulo ABC, o triângulo ABC. Nós pegamos a base do triângulo a base do triângulo ABC, que é o lado BC, aqui nesse caso aqui, e nós dividimos ela em três partes iguais, x, x e x. E perceba que esta área aqui do triângulo à esquerda, como a divisão foi feita a gente pegou só uma parte dessas três, com relação à base, a gente só pegou uma parte, que é o x. Então, a área desse triângulo à esquerda é 1/3 de S, justamente porque a gente pegou só uma parte das três, Aqui é uma parte das três. E com relação ao triângulo da direita, como a gente pegou como base duas partes das três, então a área dele
é 2/3 de S. Nós vamos usar este fato logo em seguida. Mas antes, vamos observar o seguinte, ó. O que acontece se nós dividirmos o triângulo em 3 partes iguais, x, x e x, né? E agora a gente vai ligar esses 3 pontos, ó. Ou melhor, a gente vai fazer 3 segmentos aqui, ó. A gente vai ligar, fazer 3 triângulos, melhor dizendo. E aqui nós temos uma área S1, uma área S2 e uma área S3. Quanto que vale o S1? O S1 é base, que é x, vezes altura, dividido por 2. E a mesma coisa para o S2 e a mesma coisa para o S3, né? Por quê? Porque esses 3 triângulos, né? Esse aqui que está à esquerda, o que está no meio e o que está à direita, eles possuem a mesma altura e possuem também a mesma base. Então, S1 vai ser igual a S2, que vai ser igual a S3, que vai ser igual a x vezes h, dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2, que a gente viu que é a área do triângulo todo dividido por 3. Então, nós vamos usar esses 2 fatos agora no nosso exercício, né? Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Vou apagar aqui. Então, como que nós vamos usar aqueles argumentos para cá agora? Pense no lado AC, nesse lado aqui do triângulo, né? O lado AC. E nós vamos dividir este lado em 3 partes iguais, né? O problema nos diz que AC é 3 vezes esse segmento aqui que eu vou chamar de x, ó. Então, se aqui vale x... E se a gente dividir esse segmento em 3 partes iguais, então aqui vai ser x e aqui vai ser x também. E o que nós vamos fazer? Agora a gente vai ligar o ponto G a este ponto e o ponto G a este ponto aqui, ó. E perceba o seguinte, ó, que se a gente chamar esta área aqui de A, vamos chamar essa área aqui de cima que a gente está procurando de A. Então, dos resultados que a gente viu anteriormente, ou melhor, dos argumentos feitos anteriormente, se essa área aqui é A, olhando para esse triângulo aqui, ó, o triângulo AGC, nós dividimos a base dele, que é AC, em 3 partes iguais. Então, se essa área aqui desenhada vale A, essa daqui vale A também, e essa daqui vale A também. E o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar esse ponto G, vamos ligar ele até o ponto E, né? Mas, antes disso, né, perceba que o lado BC, ele tem esse segmento aqui, esse que eu vou chamar de Y, e como o BC ele é 3 vezes Y, então a gente pode fazer uma divisão melhor aqui ainda. A gente pode dividir esse segmento BC em 3 partes iguais a Y, e daí a gente liga o ponto G a esse ponto aqui de baixo, né, e ao ponto E. E a gente vai formar esses 3 triângulos aqui, ó, este daqui, né? Este daqui e este daqui. E esses 3 triângulos, da mesma maneira como a gente viu nos argumentos anteriores, ó. A gente vai olhar para o triângulo GBC, né? Olhando para o triângulo GBC, perceba que o lado BC foi dividido em 3 partes iguais, e como esses 3 triângulos eles possuem a mesma base e também a mesma altura, então esses 3 triângulos eles têm a mesma área, que eu vou chamar de B. Aqui vai valer B, aqui vai valer B, e aqui vai ser igual a B também. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o triângulo ABC, para o triângulo ABC. E do triângulo ABC, pense agora que a base é o lado AC. Perceba que a base desse triângulo ABC, a base AC, ela foi dividida em 3 partes iguais. Então, perceba que esta área deste triângulo aqui, ó, vale 1/3 da área total, porque aqui a gente só tem o x, ó, né? A gente dividiu a base em 3 partes iguais e aqui só tem o x. Como aqui tem 2x, esta área aqui, ó, desse segundo triângulo vai ser 2/3 da área total do triângulo, como a gente argumentou anteriormente. Mas a gente só está preocupado com, se importando, melhor dizendo, com esta área aqui, ó. A área desse triângulo é quanto, né? Vale, ou melhor, vamos pensar na área desse triângulo aqui, ó. É porque a gente está dividindo a base AC em 3 partes iguais e, olhando para esse triângulo aqui, para o triângulo FBC, a área desse triângulo vai ser 2/3 da área do triângulo total, do triângulo ABC, porque a gente está aqui, ó, com 2x
de base, né? A gente pegou e dividiu o lado AC em 3 partes e o lado EF está dividido em 2 partes apenas, né? Então, a área do triângulo FCB vale 2/3 da área total do triângulo que é S. Então, quanto que vale a área deste triângulo aqui? Ó? A área deste triângulo vale 3B mais 2 vezes A. B mais B mais Z mais A, né? A gente está somando esses números aqui. E isso é igual a 2/3 da área do triângulo grande, do triângulo ABC, que é S. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para o triângulo ABC da mesma maneira, só que agora a base a gente não vai olhar como sendo o segmento AC, a gente vai olhar a base do triângulo ABC como sendo BC. E perceba que, como a gente dividiu o lado BC em 3 partes iguais, né, olhando para este triângulo aqui, ó, e olhando para esse segmento, né, a área desse triângulo aqui seria 2/3, né, da área total do triângulo. Mas a área deste triângulo aqui, o triângulo AEC, vale apenas 1/3, porque como eu dividi a base BC em 3 partes iguais, ó, daquele argumento anterior, como aqui só tem uma parte dessas 3 partes, então esta área aqui, A mais A mais A mais B, vai ser igual a 1/3 da área total do triângulo grande, do triângulo ABC. Então A, né, mais A mais A mais B é igual a 3A mais B, então 3A mais B é igual a 1/3 da área do triângulo ABC. Então, nós queremos descobrir quem? Nós queremos descobrir quanto que vale o A. Então, eu vou pegar esta segunda equação aqui, vou chamar essa equação aqui de 1, essa aqui é a equação de 2, e nós vamos isolar o B na equação 2 e vamos substituir na equação 1. Então, B da equação 2 é S dividido por 3 menos 3A. E agora a gente vai pegar este B e vamos colocar aqui, ó, na equação número 1. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar 3 vezes o B, que é S sobre 3 menos 3A, mais 2A, igual a 2S dividido por 3. Então, fazendo a distributiva aqui, né? Multiplicando 3 por tudo que está ali dentro do parênteses, vai ficar 3 vezes S sobre 3 dá só o S. Menos 9A, mais 2A, né? Que é esse 2A aqui, igual a 2S dividido por 3. Então, vamos obter S menos 7A igual a 2S dividido por 3. E daí a gente pode jogar o 7A para o lado direito da igualdade e jogar os 2S sobre 3 para o lado esquerdo. Vai ficar S menos 2S sobre 3 igual a 7A. Então, vamos fazer essa conta lá em cima. Quanto que é S menos 2S sobre 3? Né? A gente pode colocar um 3 sobre 3 aqui, ó. 3 sobre 3 é igual a 1. Daí 3S sobre 3 menos 2S sobre 3 vai dar 1S sobre 3, né, que é S dividido por 3. S sobre 3 é igual a 7A. Agora a gente passa esse 7 para cá multiplicando 3, né? Então vamos obter que o A é igual a S dividido por 21. Ou seja, a área do triângulo AGF, que é a área desse triângulo aqui desenhado, achurado, é igual a S dividido por 21, e, portanto, a nossa resposta é a letra D. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!